Olha, gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 90 dias o inquérito sobre as milícias digitais. Essa é a 9ª vez que o prazo é estendido. Quem tem mais informações para contar para a gente um pouco qual que é a justificativa que o ministro está usando para essa prorrogação é a nossa Yasmin Costa, direto de Brasília. Bom dia, minha amiga. Não temos ainda Yasmin? Então daqui a pouquinho, Yasmin. Escuta, prorrogado de novo, Felipe Monteiro. E aí? Para sempre, né? De novo. Essa é a crítica que a gente faz ao Supremo Tribunal Federal em geral, não é? Sem entrar no mérito se o STF tem competência ou não para abrir inquérito sobre milícias digitais, o fato é que não tem estrutura adequada para cuidar do processo, não é? São milhares de pessoas, centenas de pessoas que são processadas e o STF não tem a estrutura adequada para processar essas pessoas. Por isso que a crítica dizendo que esses crimes e essas investigações deveriam ser feitas na primeira instância, não no STF, por falta de estrutura institucional mesmo. E aí, Nelson, como é que está a repercussão no mundo jurídico disso, hein? No mundo jurídico, tecnicamente, há muitas críticas a respeito desse inquérito por alguns motivos. Primeiro, dele ter sido aberto de ofício. Então, tecnicamente, não seria adequado. Mais do que isso, dele abarcar fatos supervenientes. Significa, um inquérito de 2019 investiga casos de 2019, de 2020, de 2021, de 2022 e para sempre. Então, isso também gera dívidas, gera questionamentos. E uma outra questão é que isso se assemelha muito com a mega competência da 13ª Vara Federal de Curitiba na Operação Lava Jato, que abarcava tudo, por conexão e continência, que são elementos que vão unificando a competência, né? E isso se parece muito com esse inquérito das milícias digitais, vai abarcando tudo. Se lá na Operação Lava Jato, uma das teses que venceu nos tribunais foi de que não haveria essa mega competência, haveria necessidade de se distribuir no âmbito do judiciário, valeu, talvez isso em algum momento chegue neste inquérito também. É isso, Maninho? Pois é, e eu diria, acrescentando um elemento político na análise, de que essa prorrogação infinita, esse sentimento de que o inquérito não acaba nunca, aumenta a sensação de uso político do Supremo Tribunal Federal, o que é um ponto central para a gente resolver no que diz respeito ao distensionamento da sociedade brasileira, que está polarizada. A última eleição, a gente sabe como foi parelha e como foi extremamente polarizada, e as razões dessa polarização precisam ser focadas para que a gente consiga distensionar o país. Toninho, vamos entender quais foram as justificativas usadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A Yasmin Costa agora está conectada. O que ele falou por aí? Nós temos a Yasmin, Fernandinha, não? Ah, perfeitamente. Havia derrubado, Yasmin, perfeitamente. Só uma pequena confusão. Júlia Lucy, para a gente fechar. A gente tem um detalhe também, que a própria Procuradoria-Geral da República já pediu o arquivamento desse inquérito, né? E não tem como a gente não falar sobre questão de competência, porque uma vez que você tem um foro incompetente para julgar uma ação, a gente sabe que a consequência lá na frente vai ser a anulação de todos os atos decorrentes. Então, isso é sim o ponto central. O Supremo não deveria estar se ocupando desse papel, né? E quando a gente fala sobre a preservação do Estado democrático de direito, a gente quer dizer que aquilo que está definido na nossa Constituição e nas outras leis precisa ser respeitado sob pena de a gente não viver mais no Estado democrático de direito. Então, para qualquer pessoa que enxerga o que está acontecendo hoje, fica claro uma tremenda insegurança jurídica, e inclusive foi publicada ontem, se eu não me engano ontem, uma carta assinada por alguns senadores, né, rechaçando a ação que foi feita contra o deputado federal Carlos Jordi, e dentro dessa carta houve o apontamento, por exemplo, da suspeição do ministro Alexandre de Moraes para continuar tocando esse inquérito, visto que ele próprio afirmou que havia planos de decapitá-lo, né? Planos que não foram divulgados. Então, a gente sabe que, além da inércia do Poder Judiciário, ele não pode agir de ofício, né? Como o Nelson colocou aqui, também existe essa questão de suspeição. Se você é a vítima do processo, você também não pode ser o relator. Então, assim, a gente vê uma série de impropriedades e isso é atentatório contra a democracia em si. A gente não pode querer dar um remédio para matar uma pulga e acabar matando a vaca. Gente, olha que profundo isso, hein, Júlia Lucy? Uma bela frase, inclusive. Gente.